neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde a luz, a nossa sombra, companheira muito leal, vai conosco, mas não pode proteger-nos contra o mal. Seja Cristo minha sombra, que a meu lado possa estar na bonança ou na tormenta, sempre perto a me guardar. Onde a trevas não tem sombra, o que vem ali estar. Devo andar por onde Cristo também possa palmilhar. Seja Cristo minha sombra, que a meu lado possa estar na bonança ou na tormenta, sempre perto a me guardar. Na bonança ou na tormenta, sempre perto a me guardar. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 4, versículo 4. Sabemos todos que quem disse isso foi Jesus, e a quem ele disse foi a Satanás, que o estava tentando lá no monte da tentação. Quando a ave mais pura veio sobre o animal mais obediente, a pomba sobre o cordeiro, ela o conduziu para o monte da tentação
para ser tentado por Satanás. E a primeira coisa que Satanás explorou foi a sua fome. Ele explora as circunstâncias. Quando ele vê um filho de Deus em aperto, ele logo propõe ajudá-lo. Mas se aquela pessoa é de fato um filho de Deus, ele não vende a sua primogenitura em troca de ajuda de Satanás. O filho de Deus não é como Esaú, que vendeu a sua primogenitura em troca de um prato de lentilha. Muitos podiam ter soltado a Paulo quando ele estava sendo chicoteado, quando ele estava preso, quando ele estava apanhando. Era apenas uma palavrinha de retrocedimento, então tudo estava feito. Satanás foi explorar a fome de Jesus. Mas, ouvintes, vale a pena nós sempre repetirmos isto. Jesus venceu a Satanás com o que está escrito. Jesus não fez palhaçada para Satanás. Ele podia fazer as pedras virarem pães. Como daquelas pedras, ele podia suscitar filhos de Abraão. Ele podia perfeitamente fazer uma pedra virar pão. Ele podia fazer o pão aparecer sem pedra alguma. Mas Deus não vai fazer espetáculo para Satanás. De maneira alguma. E a arma usada por Jesus foi o que está escrito. A palavra de Deus. Usando o que está escrito, ele reafirmou o que está escrito. Que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ele usou esta arma, ele já estava se alimentando dela. Ele se nutria dela. Jesus ensinou o que praticou. Ele não foi um hipócrita fariseu, mas sim, ele era o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus encarnado. Ele não interpretou as Escrituras para Satanás. Ele citou-a como está escrito. E foi assim que Jesus venceu o diabo. Se foi assim que Jesus venceu o diabo, existiria uma outra forma para nós vencermos o diabo? Existiria uma outra maneira, criada pelo homem, para vencer a Satanás? Você pode dizer, mas Satanás foi lá onde estava Jesus, pessoalmente, cara a cara. Agora eu nunca vi a Satanás, ele nunca me apareceu. A mesma coisa você diria de Deus. Você também nunca viu a Deus. Ele nunca te apareceu pessoalmente. Mas, no entanto, tanto um como o outro está diante de você. Tanto um como o outro oferece o seu caminho a você. Tanto um como o outro te convida. Um te convidando para a estrada larga, espaçosa, que inclusive contém religiões que pregam a Cristo. Uma estrada cheia de cura divina, uma estrada cheia de comércio religioso, uma estrada cheia de bailes, de bebedeiras, de jogatina. O mesmo povo que entra na igreja, entra na cantina, entra na boate. O mesmo povo que entra na boate, entra na jogatina ali. E assim por diante. Satanás está diante de você. Só que ele não é como pintam. A pintura que fazem de Satanás não expressa de maneira alguma o que ele é. Não revela de maneira alguma a maneira que ele aparece às pessoas. Ele usa o que é belo. A serpente era um animal ereto
entre o chimpanzé e o homem, e era o animal mais lindo, mais astuto que tinha no jardim. Era tão belo, você não se engane, e Satanás aparece diante do homem, oferecendo coisas. E muito lindo, muito aparente, muito polido, muito religioso, mascarado de cristão. Ele não tem de maneira alguma acanhamento de dizer que Deus o enviou para falar com você. Na verdade, Deus permite que isso aconteça. Ele permitiu nas Escrituras. Muitas vezes nós temos referências nas Escrituras, inclusive esta de São Mateus capítulo 4. Mas quando ele se encontrou com um Jó, ele não pôde ver blasfêmia. Jó glorificou a Deus sabendo que o seu Redentor existe e que um dia ainda em sua carne ele veria o Senhor. Quando ele se encontrou com Jeú, Jeú o que fez? Você sabe de que maneira Satanás foi se encontrar com Jeú? Foi numa mulher chamada Jezabel, com as unhas pintadas, com os olhos todos rodeados de antimônio, parecendo uma gata pintada. E Jeú disse: como pode haver paz, Jorão, com as prostituições e feitiçarias de sua mãe? E quando Jeú entrou na casa de Jezabel, a palavra de Elias se cumpriu perfeitamente. O seu corpo, pintado, estava traçalhado pelos cães, e os cães estavam lambendo seu sangue. Satanás, mais uma vez, encontrou com o porte de Deus. E agora, no Monte da Tentação, ele levou um choque como que de 10.000 volts. Assim acontece quando ele chega perto de uma filha de Deus para oferecer os seus objetos, as suas propagandas, a sua maneira de viver mais fácil. Ele leva um choque, porque dentro de 10 milhões, um resiste. Em cada porta que ele bate, ele leva uma surpresa, é que a porta já está aberta. Ele recebe um convite antecipado para entrar com suas propagandas, com suas diversões insinuantes, pecaminosas. Mas de vez em quando ele leva um susto, um choque diferente. Aqui não, nesta casa o sangue do Cordeiro. Esta casa é reservada para o Senhor, como a casa de Raabe estava reservada para Deus, também a casa do Filho de Deus está reservada. E a destruição de Satanás, o poder destruidor, enganoso do inimigo, não pode de maneira alguma destruir a casa que tem o sinal de Deus, que tem o sangue do Cordeiro, que tem a palavra do Senhor. Deus não podia dar uma melhor coisa e uma arma mais poderosa para os seus filhos, a não ser a sua palavra. Não, absolutamente não. Agora só existe uma questão a ser vencida em relação à palavra, para que então não sejamos vítimas das astutas ciladas de Satanás. É colocar a dúvida na palavra completamente à parte. É questão de tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda a dúvida. Sim, você gostaria disso? É a coisa que te falta. É a coisa que nos falta. É separar-nos completamente de nossas dúvidas. Separemos-nos nesse instante de todas as nossas dúvidas em relação ao que está escrito. Dispensamos imediatamente toda a interpretação humana da palavra e usamos-la como está escrito.
E veremos em tempo se ela não é a mesma palavra usada no Monte da Tentação por Jesus Cristo, pela própria palavra encarnada. Vejamos se ela não é a mesma palavra que Jeú usou. Jeú usou a palavra de Elias. Elias já havia falado que os cães lamberiam o sangue de Jezabel. Embora ela estivesse maquilada, embora o seu rosto estivesse atraente, cheio de cosméticos, aquilo não atrai um filho de Deus. Ele vira o rosto provando que é um filho de Deus, sabendo que tudo isto é arte de Satanás. Porque quando o diabo consegue desviar a sua atenção da palavra como ela está escrita, então você começa a olhar para as coisas do mundo. E na hora do impacto, na hora da tormenta, você não pode ter fé. A dúvida lhe domina. Então você começa a se agarrar naquele que apareceu ali, naquele outro que aparece ali, orando em troca de dinheiro, e assim por diante. Porque você não pode depositar a sua fé agora na palavra de Deus? A Bíblia está na sua casa, o céu está sobre você, você pode ver as estrelas, você pode ainda ver as árvores, você pode sentir o calor do sol, você pode ver os rios, as águas correndo, você pode ver o sol nascer e o sol se encobrir. Esta é uma Bíblia aberta que deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Aos Romanos capítulo 1. Por que você não toma a palavra de Deus nesta hora, sabendo que ela é a espada do Espírito? E com ela você resiste ao diabo, como naquela lei da esgrima, aqueles dois homens lutando com a espada, e quando um vence, ele vai sobre o outro com a espada bem no seu coração. Sem pena alguma, ele sangra o coração do seu opositor. Por quê? Ou você mata o seu inimigo, vence o seu inimigo, ou o seu inimigo te vencerá. Ou você vence o espírito de adultério, de prostituição, ou o espírito de adultério e de prostituição te vencerá. Ou você vence o espírito de vício, ou o vício te dominará. Ou você vence o espírito da mentira, ou a mentira te dominará e te acompanhará até o juízo eterno. Ou você vence a mentira religiosa, ou então ela te acompanhará até o dia de juízo. E o que poderá fazer por você uma mentira religiosa? Ela poderá lhe defender? Ela poderá fazer propiciação por você? Não. A única coisa que pode nos fazer propiciação diante das acusações de Satanás é Cristo. É a palavra de Deus encarnada. É o Cordeiro de Deus sangrento que derramou seu sangue no Calvário por nós. E ele disse a Pilatos lá no seu palácio que ele era a verdade, apesar do governador não saber o que era a verdade. Mas ali está a verdade que pode te acompanhar diante de qualquer tribunal, e especialmente diante do trono branco, e te defender e te cobrir, não com aquela roupagem de folhas como Adão fez para si e sua esposa quando ele pecou, quando ele desobedeceu. Não, mas Deus tinha uma cobertura diferente. Era a pele do cordeiro. O cordeiro foi imolado. E é do que você deve estar coberto agora. Não é de religião, não é de uma fé sugestionada, não é de uma fé manufaturada, uma fé fabricada, mas sim a fé genuína no que está escrito, na palavra de Deus, porque é a única maneira que o homem pode vencer a Satanás nesta terra manchada de pecado. Você, jovem, pode dar os passos nos passos de Daniel. Você, pregador, pode pisar onde Paulo pisou. Se nós andarmos nos rastros dos apóstolos, nós iremos para onde eles estão.
Mas se andamos no rastro de um Balaão, nós iremos para onde ele está. Se andamos no rastro de um Esaú, vendendo a sua primogenitura por ajudas terrenas, nós vamos parar onde está Esaú. Seremos aborrecidos por Deus. E não há coisa pior do que uma coisa aborrecida por Deus. Deus aborrece a doutrina nicolaíta, que conquistou o laicaísmo, os leigos, e tirou a palavra sob a direção do Espírito Santo, sob a direção de Deus, e colocou a homens adignatários, manufaturados. Oh, mas como isto rasga a alma e o coração! Enquanto as nossas frustrações vão sendo jogadas por terra, as nossas dúvidas na palavra de Deus vão sendo afastadas e a nossa fé vai aumentando no que está escrito, e as enfermidades vão desaparecendo, sem negócio algum, sem trapaça alguma, sem mistério algum, sem modificar a voz, sem espremer voz, sem coisa alguma. Creia na palavra de Deus, sustenta o pavilhão divino e lembre-se de que, vindo o inimigo como torrentes de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele. Qual é a bandeira do Espírito? Deus não tem nacionalidade. A bandeira do Espírito é a mensagem do dia, é a palavra de Deus, é a palavra cortando, penetrando como espada de dois gumes, é como ela está penetrando agora. Ela está te causando dúvida ou ela está te suscitando fé? Vamos! Tenha fé na palavra de Deus. Dê um passo pela fé agora contra a sua enfermidade. Dê um passo pela fé agora contra os seus vícios. Dê um passo pela fé agora. Joga toda a crendice de lado e sustenta agora. Apanhe o pavilhão divino. Diga: Deus, entra no meu coração através do Espírito Santo com tua palavra. Eu creio no que está escrito. Quero viver o que está escrito. E diga: vai-te, Satanás, de mim, com suas doenças, com seus vícios, com seus pensamentos impuros. Vai-te de mim. Eu creio na palavra de Deus. Creio que há um lugar preparado para mim. Creio que sou uma ovelha resgatada pelo sangue do Cordeiro. Eu sou aquela ovelha resgatada. Eu sou aquela ovelha que faltava no aprisco, mas o Senhor me buscou. Estou procurando a ovelha errante, ausente do curral. Eram 100, só tem 99. Esta me não coloco, almejo encontrá-la. O bom pastor da vida pela ovelha, outra voz não se assemelha, ela não atenderá. A minha ovelha que está perdida no espinhal, olha o forte vendaval, é melhor você voltar. Pastor eterno, sustenta esta ovelha nas tuas mãos, cura suas feridas, cicatriza suas chagas, em nome de Jesus Cristo. Dá que a fé do Espírito Santo possa inundar, tomar conta de cada coração que nesse instante deseja, anseia pela fé na tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você.
localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Mais perto quero estar, meu Deus, de
nossa atenção será chamada mais uma vez pelo Espírito de Deus para a palavra do Senhor, que é o nosso alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem natural não pode entender as coisas espirituais. Ele não entende, diz as Escrituras. E por isso, sempre, o sofrimento daqueles que escolhem a porta estreita, o caminho espinhoso e mesmo o fim deles, humanamente falando, fisicamente falando, não é entendido pelos homens naturais. Queremos chamar a atenção dos nossos irmãos para isto, pois sabemos que a nossa escolha determina o nosso destino. Todos os filhos de Deus, devidamente revelados pelo Espírito Santo, souberam nas horas das agruras, das adversidades, das contradições, honrarem a escolha que eles fizeram. Honrarem o nome de Jesus com fé até o fim. Lendo as Escrituras, nós constatamos e podemos ver fases difíceis nas vidas daqueles que preferiram honrar a Deus, obedecerem a Deus, analisando naturalmente uma verdadeira contradição. Como Deus podia deixar homens e mulheres sofrerem tanto, uma vez que os mesmos honraram o seu nome, estavam obedecendo a sua palavra, o seu mandamento? Mas esta é a análise natural do homem. Pelos olhos naturais, o homem não pode, de maneira alguma, entender as coisas espirituais. Repetindo, o homem natural não entende as coisas espirituais. Analisemos um pouquinho sobre a vida de Moisés. Diz as Escrituras, na carta aos Hebreus, capítulo 11, que ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, ser, portanto, um faraó. Preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O homem natural olha o presente, olha pelo prisma natural. O homem espiritual olha pelo prisma espiritual. Sabe que quando este tabernáculo, que é o nosso corpo, for desfeito, há um outro esperando por nós. Não sujeito, mas às circunstâncias e às dificuldades que enfrentamos enquanto estamos nesta dimensão. Vamos fixar a nossa atenção nisto, que todos que escolheram e todos que escolhem, todos que escolherão a porta estreita, o caminho espinhoso, servirem a Deus, honrarem o seu nome, sofrerão, padecerão, disse São Paulo, e todos que querem viver piamente padecerão perseguições. E muitas outras referências nas Escrituras nos mostram isto através de acontecimentos nas vidas daqueles que estavam honrando a Deus, e ela também, das Escrituras, nos previnem como profecia de que todos quantos honram o nome de Deus enfrentarão dificuldades, contradições. O inimigo lançará em rosto: onde está o seu Deus? Onde está o seu povo? Onde está o seu pastor? Veja o fim dele. Veja o fim
daquele em que eles creem e pregam a sua mensagem, sempre Satanás usou desta arma, a arma natural. E ele pensa, através do homem natural, que aqueles que estão sob a direção de Deus estão passando por dificuldades tremendas e por isso serão alcançados pela sua armadilha, pela sua artimanha, pelo seu engano. Mas é engano de Satanás. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Deus falando com Moisés, prevenindo a Moisés do que ia acontecer em Êxodo, capítulo 14. Faraó diria de Israel que ele estava embaraçado, que os filhos de Israel estavam embaraçados na terra, e o deserto os havia encerrado, que eles estavam ilhados, cercados, e que não havia uma via de escape para eles. Deus preveniu a Moisés que o homem natural, o poderoso natural, o forte natural, faria esta análise natural, logicamente, porque o homem natural só pode analisar naturalmente, pela lógica, e pela lógica de fato Israel estava embaraçado, estava encerrado pelo mar, pelo deserto, não havia escape para ele. Oh, meus irmãos, veja só, prestem bem atenção. Onde está João nesta hora? João o evangelista, João o apóstolo, está na ilha de Pátimos. Uma hora desta, os escorpiões já feriram-no, as serpentes já estão enroladas em João. Aqueles assassinos, aqueles facínoras que foram lançados ali, já apareceram a João. Algo de dramático está acontecendo a João. Esta é a análise natural. Lançamos o feiticeiro na ilha de Pátimos, e lá está ele agora, desolado, sozinho, derrotado, vai morrer de fome, de miséria, envenenado, picado pelas serpentes. Oh, que engano! Que engano do homem natural que lançou João na ilha de Pátimos. Que engano do homem religioso, porém natural, que empreendeu tal crime, tal façanha de levar um santo como São João para a ilha de Pátimos. Eles não sabiam que lá estava João recebendo o Apocalipse, vendo Jesus Cristo, conversando com Jesus, ouvindo a sua voz, vendo o passado, o presente e o futuro, recebendo as revelações tremendas, as quais Satanás odeia. O homem natural não sabia disso. O homem natural não sabia o que estava acontecendo dentro da cova dos leões. Por isso empreendeu uma campanha contra um filho de Deus, contra um santo de Deus. Que coisa esquisita, que aventura, que empreendimento negativo, lançar um homem justo na cova dos leões. E naturalmente pensavam, hora dessa Daniel está estraçalhado,
Não existe mais nada daquele homem do qual nós invejamos. Não existe mais nada daquele espírito excelente no nosso reinado agora. Mas lá estava Daniel entre os leões. Os leões se fizeram amigos de Daniel, coisa que homens não quiseram, os leões aceitaram. Estavam amigos de Daniel. Daniel estava descansado lá dentro da cova dos leões. A coisa foi difícil, a angústia foi demais, naturalmente, mas Deus estava esperando lá dentro da cova. Deus estava aguardando o momento em que Sadraque, Misaque e Abednego fossem lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida. Lá estava Deus com eles dentro da fornalha. Aí está Deus com você que tem preferido honrar a sua palavra, que tem escolhido o pudor, a vergonha, que tem escolhido a verdade. Aí está Deus dentro de você, com você nesta fornalha deste lar incrédulo, deste trabalho, deste ambiente carregado de palavrões, de olhares maliciosos, de palavras maliciosas. Aí está Deus dentro de você, com você neste veículo, neste coletivo. Aí está Deus com você que tem honrado a palavra de Deus, que tem honrado o nome de Jesus Cristo. Saiba que todas as aflições são simplesmente por um pouco de tempo, porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É melhor sofrer por um pouco de tempo e ter gozo, felicidade eterna, do que ser livre, fazer o que bem entende, vestir-se como bem entende, andar e pensar e olhar como bem entende, sem freio algum, sem disciplina alguma, e depois estar no inferno separado de Deus. Está vendo, José, o que você foi arranjar? Você não quis a mulher de Potifar e foi parar no calabouço. Você quis ser melhor do que os outros homens. Você quis ser diferente. Oh, mas um dia José se levantaria. Um dia José estaria lá em cima e todo joelho teria que se dobrar perante José. Está vendo? Curou os outros, desfez das nossas denominações, pregou contra os nossos mestres, contra os nossos rabinos, ele na cruz derrotado, ele agora, veja quem vem salvá-lo, desce da cruz e nós creremos em ti. Vamos, Jesus, vamos, Rei dos Judeus, entre aspas, desça da cruz. Mas lá estava uma mãe, Maria, naturalmente chorando. A lógica, a razão diria: onde está a profecia do anjo que lhe apareceu, Maria? Onde está? Ele não disse que seu filho se assentaria no trono de Davi? A razão poderia dizer para Maria, com um argumento muito forte: aquele anjo foi um mentiroso. Olha o trono de seu filho, derrotado na cruz, cravado no madeiro entre salteadores, cuspido, esbofeteado, sangrando. Está vendo? Ai, irmãos, entrem no espírito desta mensagem nesse instante. Vocês que estão enfrentando dificuldades, lutas, está vendo onde está? Porque você foi
procurar esta mensagem, foi aceitar essa mensagem, você podia estar livre destes sofrimentos. Maria não podia de maneira alguma aceitar a análise da razão naquele instante. Ela não aceitou, por isso ela estava no Pentecostes. E aquele que um dia esteve dentro de seu ventre, agora voltava para estar nela para todo sempre. Jesus em forma de Espírito, o Espírito Santo estaria naqueles que honrassem o seu nome, honrassem a sua palavra. Essa é a promessa dele próprio, o Consolador. É ele próprio nos guiando em toda a verdade. E a verdade tem preço. O evangelho verdadeiro tem preço para ser vivido. Um evangelho roto, um evangelho fácil, um evangelho anátema, não causa angústia, não causa sofrimento, não causa perda de amigos, não causa nada que contraria a nossa carne. Mas o evangelho verdadeiro nos causa dificuldades, nos faz chorar muitas vezes, nos faz assentar muitas vezes à margem do caminho, cansados, sozinhos, desolados. Mas ele tem uma promessa em todas as Escrituras, de cuidar de ti. Você que tem preferido este caminho estreito, o caminho da ordem da igreja, o caminho do nome de Jesus Cristo, o caminho do arrebatamento, da glória eterna, você tem que ouvir pelo Espírito Santo este consolo no seu coração, a sua voz. Isto é ele cuidando de ti, lhe dando a palavra, o alimento espiritual em seu devido tempo, como ele cuidou de Elias, enviando pão e carne para ele, junto daquele riacho, como ele cuidou de José, como ele cuidou de Maria, como ele cuidou de Pedro, de João na ilha de Pátimos, como ele cuidou depois daqueles filhos de Israel, lá no deserto, contrariando a análise natural de Faraó. Ele cuidará de ti, ele está cuidando de ti, nesse instante, através desta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. Bênção para você.
Deus os abençoe, tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.